E após a aprovação de proposta na Câmara, vários setores esperam a votação sobre a desoneração da folha de pagamentos no Senado. Justamente sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o Fernando Pimentel. Ele é o presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil, que participou de um encontro com empresários nos Emirados Árabes, juntamente com a comitiva brasileira. Muito obrigado por sua participação. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, Fernando. Muito obrigado, muito bom dia a todos vocês e aqueles que nos ouvem. Um prazer estar aqui com vocês novamente. Muito bom, vários assuntos, para nós abordarmos nessa entrevista, mas antes de falar da pauta da desoneração, eu gostaria que o senhor nos contasse brevemente como foi a viagem e quais foram os resultados dessa missão com cerca de 300 empresários nos Emirados Árabes. Olha, o resultado foi bastante positivo e ele, obviamente, ele vai sendo construído na medida em que os contatos feitos se desdobrem e gerem negócios. No caso específico da indústria têxtil de confecção, nós exportamos para lá a parte do vestuário, moda íntima, moda feminina, moda praia. E o que nós precisamos de fazer é expandir esses espaços que o setor têxtil de confecção brasileiro já tem no mundo. E não há dúvida de que Dubai, aquela região toda, se transformou num grande hub, com uma infraestrutura muito poderosa, com uma infraestrutura muito eficiente, e a partir dali você faz um peão para poder atender a Ásia, o próprio Oriente Médio e outros países. Então, eles estão investindo muito em tecnologia, estão investindo muito em toda essa parte de infraestrutura, abrindo então um espaço e uma ponte. Além do que, nós temos aí uma relação bastante intensa com o Oriente, com grandes colônias aqui no Brasil, e evidentemente que esse espaço, esse avanço, aproveitando a Expo Mundial, uma exposição que tem quase 200 países, mostrando o que tem de melhor e que vai até março, é uma oportunidade ímpar para que a gente possa também avançar ainda mais na agenda da internacionalização dos negócios, passando pelo Oriente Médio, chegando até a Ásia. O Ocidente, nós já temos aí uma relação mais intensa, mas no nosso caso, conquistar o mercado asiático, conquistar o mercado do Oriente, com as suas particularidades e especificidades, é muito importante, já que a maior parte da população mundial está daquele lado do globo. Então, os resultados efetivos, muitos contatos, muitas visitas técnicas, centros de inovação, portos, áreas de salinização de água, enfim, é impressionante como você vê um país, um emirado construído ou fundado há 50 anos atrás, o que eles estão fazendo para diminuir, principalmente Dubai, a sua dependência do combustível fóssil, petróleo, apesar de Dubai não ter muito petróleo, e fazendo daquela área um centro de turismo, explorando muito o fato de ser muito seguro e investindo bastante em toda a área de lazer, como eu falei anteriormente, nessa área de infraestrutura e logística. Bom, Fernando, agora sim vamos para a pauta de desoneração da folha de pagamentos. Tem muita expectativa aí pela aprovação dessa proposta no Senado e como que ela pode beneficiar o setor da indústria têxtil? Bom, eu gostaria, antes de chegar especificamente na indústria têxtil, de comentar um tema. Qual é o tema? Nós sabemos que a reforma que fizemos da Previdência, ela foi uma reforma importante, mas que daqui a uns 10 anos nós vamos estar fazendo e discutindo esse assunto de novo, por várias razões, pelos avanços da tecnologia, pela mudança da demografia, pela forma de trabalho diferente. E este modelo que nós defendemos, e que não é que ele seja perfeito, nada é perfeito, ele vem desde 2011, o nosso setor foi pioneiro nessa modalidade de pagar contribuição patronal à Previdência pelo faturamento ou pela folha. Ele tem vantagens, ele viabiliza, por exemplo, o melhor fluxo de caixa para as companhias. Ele tem vantagens, o Brasil exporta muito imposto, porque a gente acumula ao longo da cadeia de produção. E no caso específico, as exportações elas ficam isentas dessa base de cálculo. Ela tem vantagens, porque modula melhor essa relação do faturamento com os compromissos do empresário. E principalmente no momento em que nós estamos terminando o ano de forma positiva, o ano de 2020, no entanto, 2021, desculpa, no entanto, 2022, ele é uma incógnita, uma grande incógnita. Todos os anos eleitorais sempre são uma incógnita. E aquilo que mais precisamos no Brasil nesse momento é gerar postos de trabalho de qualidade. Nos últimos 12 meses, por exemplo, nosso setor gerou quase 100 mil postos formais de trabalho. E não é óbvio só o modelo que faz com que isso aconteça. Antes de mais nada, o aumento de emprego vem através do crescimento. Mas quando você tem uma legislação incentivadora, você reage mais rápido e atenua, digamos assim, essa chaga que nós estamos vivendo no momento, que é um grande índice de desemprego e de desalento.
Se a economia crescer pouco no ano que vem, oxalá que isso não aconteça, mas os prognósticos nesse momento são dessa natureza, ter uma medida, ter um modelo de pagamento da contribuição que vá ao encontro de uma melhor empregabilidade e, ao mesmo tempo, uma menor propensão ao desemprego, caso haja algum susto, algum soluço no meio do caminho, é sempre positivo. Então, o nosso setor, que está desde 2011 pagando, não todos, esse é optativo, no passado já foi obrigatório, mas era um outro percentual. Quando isso começou era 1,5%, depois foi para 1% no nosso caso. Em 2015, o ministro Joaquim Levy subiu a régua para 2,5% e criou a optatividade. O que nós não podemos é ficar a cada ano discutindo um tema que afeta muito a previsibilidade dos negócios. As empresas já estão, acabei de falar, estávamos em Dubai, empresas fechando negócio para o ano que vem. Qual é o custo que eu vou colocar? Enquanto você fica com essa interrogação, os negócios andam de maneira mais lenta. Portanto, à medida em que isso seja consolidado e se torne mais à frente uma política consistente e permanente, todos ganharão. Aliás, a proposta do governo de reforma dos tributos passava pelo imposto de renda, passava pelo PIS/COFINS, passava pelo IVA, pelo ICMS, pela desoneração na folha e também pelo IPI. Então, essa parte da folha, no ano passado, quando foi prorrogado por mais um ano, esperava-se que isso tudo tivesse andado no ano de 2021. Não ocorreu. Se não ocorreu, não haveria nenhuma razão, no momento em que você entra em 2022 com muitas incertezas e expectativas, infelizmente, de baixo crescimento da economia, você gerar ônus adicionais para os setores. Temos que nos movimentar com o Congresso Nacional, com o Executivo, com responsabilidade fiscal, para fazer com que haja volta dos empregos, que isso sim vai melhorar as contas públicas na medida que o crescimento evolua. Para encerrar, a pergunta de José Maria Trindade. Pois não, José Maria. Andando por Minas, presidente, em várias cidades, em decorrência da minha atividade como jornalista em Minas Gerais, passando por São João del Rei, Curvelo, né, áreas de grandes indústrias têxteis, a gente via uma quantidade enorme de funcionários. Já não é mais assim, né? O maquinário chegou e ainda é de mão de obra intensiva, mas não como antigamente. A minha pergunta é sobre a competitividade do Brasil nesse segmento. A China dominou o mundo inteiro. Como é que está a situação do Brasil nesse setor, presidente? Antes de mais nada, muito obrigado por falar de São João del Rei, Curvelo, minha família é de Barbacena e Juiz de Fora. Então, estamos ali vizinhos. Bom, você colocou muito bem. No âmbito da indústria têxtil, fios, tecidos e malhas, a intensividade de capital é enorme. Você entra numa fábrica moderna, como nós temos várias no Brasil, você vê poucas pessoas. Na atividade da produção do vestuário, continua sendo intensivíssima em mão de obra, a despeito da evolução dos bens de capital adotados nessa indústria. Quanto à competitividade, o Brasil se situa entre os 5 maiores produtores do planeta na indústria têxtil e confecção. O mundo processa mais de 100 milhões de toneladas de fibras por ano, e nós processamos em torno de 2 milhões e 200 mil toneladas de fibra. A China processa metade dessas 100 milhões de toneladas de fibras. Então, o Brasil, a despeito de ter que carregar, quem empreende aqui, o famigerado custo Brasil, que na nossa métrica deu 1,5 trilhão a mais por ano, quando comparado com os países da OCDE, ele preservou um parque produtivo robusto, integrado e que tem capacidade de ir ao mundo. Obviamente que a nossa capacidade será maior na medida em que nós reduzamos todo esse ônus, essa carga, esse peso morto que você tem que carregar. Mas isso não dá, não podemos ficar esperando o mundo ficar perfeito para tomarmos as nossas decisões e ações. Então, o Brasil, do Ocidente, tem a maior cadeia produtiva integrada. Os Estados Unidos, por exemplo, é maior do que nós na parte de têxtil, principalmente na área de têxteis para o lar, automotivo, aeroportos, carpetes, eles são muito fortes nisso. Já na confecção, eles não têm mais. No entanto, nós estamos todos assistindo aqui às discussões de políticas industriais que procuram trazer para mais próximos dos seus mercados de consumo, se não tudo, uma boa parte ou aquilo mais estratégico, seja pela questão da sustentabilidade, seja por questões que nós vivenciamos aqui durante a pandemia, principalmente no início, quando uma série de equipamentos e utensílios médico-hospitalares ficaram prejudicados no seu fornecimento devido à dependência de alguns países. Então, acho que o Brasil tem que evoluir, sim, na sua macro e tem que evoluir, evidentemente, nos seus negócios, falando da micro, nos seus setores. E por isso que nós temos aí uma agenda robusta, que é chamada de Têxtil 2030, em processo revisional nesse momento,
onde você adota os principais vetores de crescimento dentro de uma visão de futuro para construir esse futuro. E eu vejo que a indústria têxtil de confecção brasileira ela tem competitividade. Ela é perfeita? Não, nada é perfeito. Mas ela é uma indústria resiliente, que emprega em torno de 1,5 milhão de pessoas diretamente, e se adicionarmos pessoas artesãos, costura familiar, etc., nós vamos a quase 2,5 milhões de pessoas vinculadas diretamente a essa atividade produtiva sobre as diversas formas de emprego e de trabalho. Fernando Pimentel, presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil, muito obrigado por sua participação, boa sorte e volte mais vezes à Jovem Pan News. Muito obrigado, prazer estar com vocês, um ótimo fim de semana a todos.